Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso de número 3. Mas antes de ler, mantenham aí as Bíblias abertas, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos louvar o Teu nome, engrandecer, ó Deus, o Senhor, porque só o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor. E viemos aqui para dedicar a nossa adoração ao Senhor. Queremos, ó Deus, como a Tua palavra nos ensina, sermos encontrados como verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor seja conosco, como tem sido até aqui, ó Deus, nesse momento de celebração. Que agora, nesse momento em que entendemos ser uma parte muito importante do culto ao Senhor, queremos rogar ao Senhor que pelo Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para a boa, para a correta compreensão da revelação do Senhor, para que, entendendo e conhecendo o Senhor por meio da revelação, sejamos edificados, sejamos firmados, fortalecidos, sejamos corrigidos pelo Senhor, pois cremos, isso faz parte da nossa fé, Senhor, da fé que o Senhor nos deu, que é dom do Senhor para nós. Nós cremos que a fé vem pelo ouvir. Nós cremos que o Teu Espírito fala na e com as Escrituras. Por isso essa é a nossa confiança. Estamos aqui para ouvir palavras de sabedoria humana, mas queremos ouvir o Senhor falando nas Escrituras. Por isso nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes ainda de lermos, nós vamos seguir na nossa série de exposições na primeira carta do apóstolo Pedro, denominada de Salvos e Santos, os eleitos de Deus vivendo no mundo. Ou podemos colocar aí uma pergunta, né? Que foi essa nossa reflexão na primeira exposição e será em toda a carta. Como os eleitos de Deus, separados por Deus, salvos por Deus, como eles vivem nesse mundo, um mundo caído, em um mundo que é mau. Nós vimos então na primeira exposição, há 2 domingos atrás, nós vimos nessa exposição alguns dados importantes aí na parte introdutória da carta. Nós vimos quem é o autor da carta, nós vimos em que contexto essa carta ela foi escrita. Nós vimos e aprendemos também sobre os leitores, os destinatários dessa carta, que são os leitores originais da carta do apóstolo Pedro. E olhando para como Pedro introduz o seu texto, nós aprendemos que somos forasteiros nesse mundo. Forasteiros, peregrinos, por causa da obra soberana de Deus, a obra da eleição de Deus. Deus nos escolhe soberanamente por seu amor e por sua graça, e por sermos então esse povo escolhido, nós somos esses peregrinos, esses forasteiros. E isso é uma base importante para olharmos para o tema geral da carta, que é salvos e santos. O fato de sermos forasteiros, de sermos peregrinos, fala muito sobre como nós devemos caminhar em santificação. Nós vimos que essa obra não para na eleição. É uma obra que envolve a expiação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. E é uma obra que envolve, como nós acabamos de dizer, a santificação, a separação, ou como o próprio apóstolo Pedro diz aí no versículo 2, santificação pelo Espírito. Então vimos que
a obra que nos separa e nos torna peregrinos e forasteiros é uma obra do Deus triuno, do Deus trino, o Deus que é único, como afirmamos aqui durante a liturgia, o Deus que é um só, mas que nesse Deus único há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as três pessoas do Deus único, do Deus triuno, estão envolvidos ou envolvidas nessa obra de separação. E agora, irmãos, o texto que nós vamos ler, a partir do verso 3, que faz parte também da introdução da carta, e é também uma característica importante das cartas, que não só contam, como nós vimos na primeira exposição, com a autoria da carta, os leitores originais e a saudação inicial, mas com uma expressão, é o que nós vamos ver agora, uma expressão de louvor a Deus, uma expressão de gratidão a Deus. E é isso que o apóstolo Pedro ele faz aqui nesses versos. Uma expressão de ação de graças, de louvor, de reconhecer esse Deus que nos escolheu. E nessa parte, então, que nós vamos ler agora, nós encontramos e aprendemos que esses eleitos, os forasteiros, escolhidos por Deus e alcançados pela obra de Deus, eles confiam e se alegram em todo tempo na maravilhosa obra de salvação divina. Leamos o texto. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou repetir o que nós dissemos aqui antes da leitura, que nós aprendemos nessa passagem, que os eleitos de Deus, eles confiam e se alegram em todo o tempo na maravilhosa obra de salvação divina. Somos salvos, irmãos, salvos e santos. Só que muitas vezes nós não paramos para pensar na profundidade que está contida nas palavras, ou na verdade, de que estamos salvos. Muitas vezes não refletimos sobre as profundas implicações para a nossa fé, para as nossas afeições e sentimentos, como estudamos hoje pela manhã, na lição dada
pelo presbítero Alex na escola bíblica. Isso molda as nossas afeições, a nossa fé, a nossa confiança. Deve guiar o modo como nos alegramos diante de Deus. Muitas vezes falamos que somos salvos e afirmamos isso. Somos salvos. Fomos salvos, fomos escolhidos, fomos separados. Mas parece que, não refletindo sobre essas profundas verdades, ou sobre essa profunda verdade, não atentamos para a gloriosa obra do Senhor em ter salvado pecadores. Como dissemos, aqui Pedro louva a Deus, agradece a Deus por causa da salvação. E para que possamos, irmãos, juntos com o apóstolo Pedro, e fazer ecoar a palavra do Senhor, nos alegrando e confiando nessa salvação, precisamos entender o que é essa salvação. E esse louvor, essa expressão do apóstolo Pedro, nos apresenta 3 verdades sobre essa graciosa obra de salvação. 3 verdades sobre essa obra graciosa de salvação que nos alcança. A primeira verdade, irmãos, o texto que está aí nos versos de 3 a 5, é que a salvação presente, ela nos garante a salvação eterna. A salvação presente nos garante a salvação eterna. Dizermos que somos salvos hoje é afirmarmos pela fé, pela confiança que temos no Senhor, de que sempre estaremos salvos. Essa é uma garantia, irmãos, que não falha. Essa é uma verdade que não pode mudar aqueles que são genuína e verdadeiramente salvos. Estamos salvos hoje? Cremos nisso? Confiamos nisso? Somos de fato salvos no Senhor? Então essa salvação nos garante que estaremos salvos eternamente. Como que a palavra, essa seção do texto nos mostra isso? Ela nos garante uma salvação eterna, porque o texto diz que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. A salvação começa com regeneração. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. A salvação consiste, entre outras coisas, em entendermos que antes da salvação estávamos mortos, éramos cegos, mortos espiritualmente. Não podíamos agradar a Deus, não podíamos glorificar a Deus, não podíamos servir a Deus, porque um morto nada faz. Porque um morto espiritualmente não agrada a Deus, não louva a Deus. Embora os seres humanos estejam de fato vivos, eles têm a sua vida preservada pela graça de Deus diariamente, aqueles que estão distante da salvação do Senhor estão mortos. É assim que a Bíblia diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor Jesus Cristo nos regenerou. E essa verdade, irmãos, nos diz algo precioso sobre essa garantia que temos de salvação. Porque não é, e nós sempre estamos repetindo essas coisas, que salvação ou fazer parte de uma igreja e se dizer salvo, não é apenas entrar para uma religião, não é só agora fazer parte de um grupo, colocar o seu nome num hall de membros, passar a ter uma conduta ali e acolá, uma conduta moral mais elevada, se dizer um conservador nos costumes. A salvação começa com: esse homem estava morto e agora ele tem vida. Ele nos regenerou. O que isso nos diz sobre a nossa garantia de que estaremos salvos eternamente? É porque a Bíblia, ela não fala, não há sequer nenhuma passagem nas Escrituras que nos façam crer que alguém que
estava morto espiritualmente, agora tem vida no Senhor, ele volta para esse estado de morte. Ele não pode voltar para esse estado de morte. Porque o que aconteceu em sua vida foi um milagre. Há um texto, irmãos, uma passagem conhecida dos evangelhos, todos os irmãos conhecem, que é a ressurreição de Lázaro. Aquele texto não é uma parábola, ele aconteceu de fato. Um homem foi chamado para fora do seu túmulo, viveu, aquilo era impossível, humanamente falando, cientificamente falando, e aqueles homens testemunharam um milagre. E esse texto, irmãos, embora ele tenha acontecido de fato, é uma história real. Quanto à verdade sobre a salvação, a regeneração, esse texto nos mostra uma parábola daquilo que acontece com cada um de nós, como quando somos salvos. A Bíblia fala da salvação e essa regeneração como uma ressurreição também. Fomos ressuscitados com Ele. Cristo ressuscita, e nós vamos ver isso aqui. Nós ressuscitamos na primeira ressurreição, mas também, como veremos aqui no texto, isso nos garante a ressurreição final dos nossos corpos, para estarmos eternamente com o Senhor. O apóstolo Pedro nos diz ainda que a salvação de hoje nos garante uma salvação eterna, a salvação presente nos garante uma salvação eterna, porque essa regeneração é para, segundo o texto, está aí no versículo 3, ele nos regenera para uma viva esperança. Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É o que nós falávamos agora. Pela fé em Cristo somos ressuscitados espiritualmente. Mas porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele é a primícia dos que dormem, o primeiro dentre muitos, nós também temos uma viva esperança de que passaremos por essa ressurreição. Porque ainda, aquele que crê, ainda que morra, ele viverá eternamente. João 3,36. Ainda que morra, viverá eternamente. Passaremos todos pela morte física, a não ser que o Senhor Jesus volte em nossa geração, estando todos nós vivos. Mas se não, todos passaremos pela morte física com a esperança de que na revelação final de Cristo seremos também ressuscitados assim como Ele foi. Então, temos uma viva esperança na ressurreição de Cristo. Veja, irmãos, como nós podemos cantar a plenos pulmões, nada, que é uma outra passagem da Escritura, né, que nós cantamos aqui, está lá no livro na carta aos Romanos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo não podem ser separados do amor de Deus. Como que nós podemos cantar isso com essa esperança viva e essa confiança viva, se pensarmos de maneira errada que podemos estar salvos hoje e amanhã não mais? Como que nós podemos cantar com plena confiança essa verdade? Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo, que garante a nossa ressurreição. A esperança é viva, irmãos. A esperança ela não pode falhar, porque ela está arraigada não em nossos méritos, mas naquilo que Cristo fez. Veja que o texto está dizendo segundo ou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É pela obra de Cristo, é pela morte e ressurreição de Cristo que nós obtemos essa viva esperança. Diante dessas verdades, irmãos, alguns, por meio de questionamentos tolos, tentam minar essa esperança que o texto diz que é viva, e essa confiança que nós receberemos tão grande herança, tão grande salvação, dizendo que não podemos ter uma certeza de salvação. Não podemos dizer com tanta convicção que estaremos eternamente salvos. Por quê? Porque você é pecador. O argumento tolo consiste nisso, em dizer, eu não posso afirmar com tanta convicção que eu estarei salvo eternamente. Por quê? Porque eu sou pecador.
Porque eu sou falho. Amanhã eu posso, alguns dizem, né, me desviar dos caminhos. E tentam minar, irmãos, essa viva esperança. Tentam minar o que o texto diz no verso 4, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Veja que essas três palavras aqui, elas são sinônimas no texto. Falam de uma herança é algo que está reservado para nós, o texto diz, está reservada no céu para vós outros. Se o texto está dizendo isso, se o autor inspirado está dizendo isso, irmãos, para a igreja, e se nós pensarmos que pelos nossos deméritos podemos perder isso, mesmo como igreja hoje, tendo fé hoje, dizendo que estamos salvos hoje, porventura amanhã poderemos não estar salvos, então não podemos ter uma viva esperança e não há uma herança garantida, reservada para nós nos céus. Se os argumentos tolos tiverem razão, né, que não podem estar, obviamente, não podem estar certos, não podem ter razão, então as promessas de Deus falham. A palavra de Deus não garante uma confiança e uma esperança viva. Mas, irmãos, nós cremos que é justamente o contrário. É isso que nós estamos vendo aqui. Esse texto nos dá, sim, uma garantia. A palavra de Deus nos dá uma garantia que estaremos salvos, eternamente salvos. Porque é uma herança que não se pode corromper. Há uma herança que não pode ser manchada. Há uma herança que não pode ser abalada, que não pode ser perdida, que não pode ser tirada de todos aqueles a quem o Senhor chamar e chamou pela graça. E aí, voltando para esses argumentos tolos, irmãos, o que essas pessoas não percebem é que o ponto da argumentação tola é justamente, eu não posso ter essa garantia. Por quê? Porque eu sou falho. Amanhã eu posso não crer mais. Amanhã eu posso não obedecer mais a Deus. Mas o texto diz, irmãos, que nós podemos ter essa viva esperança e confiar nessa herança incorruptível, porque o verso 5 nos diz que nós, o texto diz vós outros, ou seja, todos aqueles que têm essa herança reservada, são, olha o que o verso 5 diz, são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E esse, se é que nós podemos falar assim, é o nosso segredo de termos uma esperança viva, inabalável, de ter uma confiança firme na herança que está reservada para nós nos céus. É o poder de Deus que nos guarda. Todos, irmãos, que sinceramente e que entendem o nosso estado diante de Deus, que é um estado de graça. É a graça de Deus que nos assiste para que possamos perseverar nos caminhos de Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, basta olhar para a nossa trajetória. Toda vez que eu olho para a minha trajetória cristã, para a minha jornada cristã, eu chego à conclusão, eu não chegaria aqui se não fosse o poder e a graça de Deus. Se o Senhor nos deixar a própria sorte, ou a nossa própria capacidade de sermos merecedores de algo, ou de alcançarmos algo da parte de Deus, com certeza todos nós nos perderíamos. Todos se perderiam. Mas a graça de Deus é sobre nós. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Um dos casos mais conhecidos da Escritura de prova, e nós vamos falar de prova, de provações, de aflições agora, é Jó. E quando nós olhamos para Jó, nós vemos Deus dizendo para o diabo que se apresentou diante de Deus, Deus dizendo: vistes o meu servo Jó? Então é o Senhor que diz: você viu como o meu servo é justo? Como o meu servo é obediente? E nós conhecemos a história. O diabo diz: ele só é fiel porque ele é rico,
porque ele é feliz, porque ele tem uma família grande, mas tira essas coisas e ele te negará. E o Senhor vai e permite que Satanás toque, que primeiro tire os bens, depois tire os filhos, depois adoeça o servo Jó. E aí, se nós olharmos de uma maneira errada para esse texto, até influenciado aí por músicas modernas, né? Ditas gospel até, que dizem que Deus não desiste de você, Deus confia em você. Deus não confia em você. O que preservou Jó foi o poder e a graça de Deus. É por isso que o Senhor, não havia possibilidade do Senhor perder, dele não ter razão naquele momento. E o diabo depois jogar na cara de Deus dizendo, olha, eu disse. Ele perdeu as coisas e agora está negando. Por que isso não aconteceu? Deus permite as lutas e as provações porque tinha um plano, um desígnio muito melhor e maior na vida de Jó. E ele usa o próprio diabo para fazer com que Jó afirme no final da sua vida, agora eu conheço a Deus. Então Deus nos preserva. É por isso que nós podemos confiar que salvos hoje, estaremos eternamente salvos, porque fomos regenerados, temos uma viva esperança e temos uma herança incorruptível e caminhamos por fé. Fé essa que o Senhor, como um dom, nos concede para que sejamos guardados no Senhor pelo poder de Deus para, o verso 5 encerra dizendo, a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É por isso que podemos dizer, somos salvos, mas ainda estamos caminhando para uma salvação que há de ser revelada no último tempo. Somos santos, mas estamos sendo santificados. Somos justos, mas temos sido justificados a cada dia. É um processo em que estamos. Então cremos, somos salvos, somos regenerados e mediante a fé somos guardados pelo poder de Deus, aguardando a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que cremos, irmãos, e o que nos garante é aquilo que o próprio Cristo disse lá em João capítulo 6, verso 39, quando ele diz, verso 39 e 40, quando ele diz, e a vontade de quem me enviou é esta, o Pai, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha a viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. Cristo garante que nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perderão. E ele diz, e eu ressuscitarei no último dia. Ele repete, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Temos vida em Cristo, e essa vida ela é eterna. Essa é uma garantia, irmãos. Não temamos. Estamos salvos e o Senhor nos guardará salvos por toda a eternidade. Por isso nós podemos agradecer, por isso nós podemos engrandecer o Senhor pela salvação. Porque essa obra é uma obra milagrosa, poderosa e profunda, que nos garante que estaremos salvos eternamente. Chamamos essa doutrina na teologia reformada de perseverança ou preservação dos santos. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A segunda verdade, irmãos, que o texto nos ensina, além de dizer que a salvação presente nos garante uma salvação eterna, é que, em segundo lugar,
a partir disso, dessa confiança, a salvação nos concede alegria, força e firmeza em meio às provações. É uma coisa que é consequência da nossa confiança na salvação. Se confiamos plenamente e poderosamente nessa obra, é lógico que o fato de crermos e conhecermos a salvação, isso nos fortalecerá dia a dia. Em meio às dificuldades e às provações, com base na nossa fé de que estamos salvos e estaremos eternamente salvos, ficaremos firmes em meio às lutas. E não só isso, nos alegraremos em meio às lutas como salvos. Como salvos, nos alegraremos em meio às provações. Isso é o que o texto nos diz, do verso 6 ao verso 9. E o texto começa dizendo, essa passagem, o verso 6 diz, nisso exultais. A palavra aqui, irmãos, exultação, não é uma palavra comum, né, do nosso dia a dia, do português. Talvez alguma tradução mais em um português mais próximo do que nós usamos no dia a dia, traga nos alegramos, ou nisso vocês podem se alegrar. Mas, irmãos, a palavra exultação não é uma mera alegria. Ela é uma alegria profunda. Exultar é demonstrar grande prazer e júbilo. Então o alegre, ele demonstra esse júbilo. Ele demonstra esse grande prazer na salvação. Nisso exultais. Em quê? Na salvação. Quando pulamos do verso 6 para o verso 8, ele repete essa expressão de exultação, dizendo na parte B do versículo 8, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Veja só, irmãos. Já pensou alguém dizendo assim, você perguntando, você é alegre? E a pessoa dizendo, sou. Sou a pessoa mais feliz desse mundo. A alegria aqui é uma que mostra um grande prazer na salvação, nas verdades que cremos, um júbilo. Então isso transborda em nossa vida. Essa alegria, essa exultação é muito mais do que alegria. Alegria indizível e cheia de glória. Os salvos, irmãos, podem fazer isso, podem exultar diante de Deus em meio às dificuldades, em meio às lutas. Ou seja, a salvação não é para ficar só no âmbito abstrato do mero conhecimento, mas ele nos ajuda em nossas batalhas diárias. Por isso ele diz, nisso exultais, embora no presente, e aí ele traz algumas características sobre o sofrimento que passamos, diante dessa alegria que nós podemos ter na salvação. As dificuldades, ele diz, são breves. Há brevidade nessas tribulações. Por isso que ele diz, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então Pedro, assim como Paulo, né, que escreveu que as nossas tribulações são leves e momentâneas, são passageiras. Como aquela exposição que fizemos no Salmo, em que o salmista Asaf, depois da sua reflexão, diz, é temporária. O sofrimento do justo é temporário, diante da nossa alegria na salvação eterna do Senhor. Então nós podemos exultar diante das dificuldades porque elas são breves. Há uma promessa de que todas as aflições passarão um dia na eternidade. O texto nos diz que as dificuldades, elas provam a nossa fé. E por isso nós podemos exultar diante das provações. Veja, o que isso quer dizer? É crer, afirmar que a aflição na vida do crente tem um objetivo bom. Porque o nosso Deus é bom. Deus extrai o bem do nosso sofrimento e das nossas aflições. E a maior delas, principal delas, está aqui no texto. As várias provações
confirmam o valor da nossa fé. A ilustração que Pedro faz aqui é do ouro. Precisa de muito conhecimento, porque eu também não tenho. Mas já sabemos que os metais preciosos, né, são encontrados na natureza. Para que seja extraído desses metais a pureza do valor, como é o caso do ouro, é preciso fazer o quê? Passar pelo fogo, a altas temperaturas. Por isso que Pedro faz essa ilustração aqui, dizendo que a nossa fé é muito mais valiosa, muito mais preciosa do que o ouro, que mesmo apurado pelo fogo, ainda é perecível. O ouro, por mais valioso, o ouro, por mais precioso que seja, o texto diz, ele é passageiro. Ele é perecível. Mas a nossa fé, ela é provada, assim como o ouro, como os metais preciosos são provados no fogo, para que lá na frente a nossa fé esteja mais purificada, mais tratada, sejamos mais maduros, possamos confiar mais no Senhor. Então, por isso nós podemos nos alegrar. Paulo diz isso, Tiago diz isso também, assim como o apóstolo Pedro aqui. Exultamos na alegria. E aí é o questionamento que nós muitas vezes ouvimos, né? Mas vocês são salvos, santos, são os eleitos de Deus, como é o caso da nossa série aqui, do nosso tema. Salvos e santos, eleitos de Deus no mundo. Mas por que você está sofrendo? Onde está o teu Deus no meio do teu sofrimento? E aí a resposta bíblica, ele está aqui, ele está comigo. A promessa é que ele estaria comigo pelo vale, pelo deserto, usando o sofrimento para que eu me torne melhor. Porque Deus não tem o objetivo, irmãos, não caia na mentira das teologias da prosperidade, das teologias triunfalistas que dizem que Deus tem que dar coisas, bens materiais. Deus não nos salva para isso. Embora tudo que temos vem do Senhor e nós damos graças a Ele por isso. Se temos muito, nos alegramos. Se temos pouco, nos alegramos. Mas o objetivo, o plano de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. É fazer com que a nossa fé cada vez mais esteja firmada diante das lutas e das provações, para que pela fé continuemos salvos, porque o que está, segundo o texto, reservado para nós é muito mais precioso, muito mais valioso do que qualquer coisa que nós podemos receber nessa vida. Então essa fé, irmãos, aquela que o Senhor usa para nos guardar nele, no versículo 5, essa fé que no versículo 8 consiste em amar e crer naquele que não vemos, porque o verso 8 diz, a quem não havendo visto, amais. Não vemos a Cristo, ou não vimos a Cristo, mas amamos a Cristo. Continuamos não vendo a Cristo em nossos dias. Quando eu digo vendo, é fisicamente. Mas cremos. E a fé, segundo o autor aos Hebreus, a fé é ver o invisível. Acho muito profunda essa declaração do autor aos Hebreus no capítulo 11, quando ele fala de Moisés. Moisés, pela fé, viu o invisível. Então não vemos Cristo aqui, fisicamente, mas vemos Cristo aqui, pelos olhos da nossa fé, porque Ele está aqui, Ele está em nosso meio, e o amamos. Essa fé que nos preserva, essa fé que é provada dia a dia. Ou seja, então, é bom que sejamos provados, é bom que sejamos disciplinados, porque Deus está amadurecendo a nossa fé. Ele está aperfeiçoando a nossa fé por meio das provações. E o resultado disso, irmãos, é a glória de Cristo. Verso 7 diz que quando a fé ela é confirmada, ela redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então é bom, podemos dizer, é bom, estamos sendo provados.
É bom, a nossa fé está sendo aperfeiçoada. E é bom porque isso está redundando ou resultando em glória para Cristo. É o nosso alvo, queremos glorificar o Cristo. Por que, irmãos, é tão importante que o Senhor guarde a nossa fé, que o Senhor melhore a nossa fé por meio das provações? Porque, mais uma vez, qual é o tema? A salvação. A salvação que nos garante alegria, confiança, exultação. O fim, o apóstolo Pedro diz, o fim da fé. O fim da fé, no versículo 9, é a salvação da vossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja que a separação que nós estamos fazendo no texto, ela está clara no texto, né? A primeira divisão do texto, a primeira verdade, salvação presente nos garante salvação eterna. O verso 5 termina dizendo, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Segundo lugar, a alegria, a salvação, perdão, nos dá alegria, confiança e força em meio às tribulações. O verso 9 termina, o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Por último, irmãos, a terceira e última verdade, o que coroa essa salvação, essa obra graciosa de salvação, que nos dá uma garantia plena, uma confiança, e podemos obter força, extrair força do fato que somos salvos, em meio às provações, que coroa tudo isso no texto, é a última parte do texto, do verso 10 ao verso 13, que nos diz e nos ensina o seguinte sobre a salvação, que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Pedro, Ele conduziu toda a história bíblica para manifestar essa salvação. A salvação do seu povo. Por isso que dizemos, a história da Bíblia é a história da salvação. É Deus salvando um povo que estava morto, que estava distante. Falei há poucos dias, a história do povo de Deus é uma história de fracasso. Veja a Bíblia. Veja o Antigo Testamento principalmente. O povo chamado, propriedade exclusiva de Deus. Sejam santos. O povo sempre voltava ao pecado. Sempre quebrava a lei. Quebrava a aliança. Quebrava o compromisso. O que Deus fazia? Ou o que Deus fez diante desses fracassos do povo de Deus? Eu vou enviar o meu Espírito, eu vou enviar o meu Redentor, eu vou escrever as minhas leis no seu coração, eu vou sim preservar um povo fiel, o mediador, o Messias, virá para redimir o seu povo. Então Deus sempre deu promessas de salvação diante do fracasso do seu povo. Por isso toda a história é uma história de graça, de salvação. As Escrituras, Antigo e Novo Testamento, testemunham dessa salvação em Cristo, por meio da revelação do Espírito Santo. Pedro diz aqui, os profetas falaram desta salvação, no versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas por quem? Pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, daquele que se revelou muito tempo depois dos profetas, estava nos profetas. E eles profetizaram com base na revelação do Espírito de Cristo, da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. O mesmo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, tudo que nós encontramos nos profetas, as palavras dos profetas, tinham o alvo de testemunhar desta salvação, de testemunhar da graça destinada ao povo de Deus, de profetizar os tempos vindouros, em que na plenitude do tempo o Filho de Deus se manifestaria, sofreria, o texto diz, os sofrimentos referentes a Cristo, no versículo 11, e as glórias que o seguiriam. Os profetas falaram dessa grande obra de salvação. Muitas vezes parece que nós estamos lendo a Escritura como se tivesse várias histórias que parece que não se conectam umas com as outras. Mas embora sim a Bíblia contenha várias histórias, com vários personagens, todo o enredo da Escritura aponta para a salvação em Cristo Jesus, testemunhando da nossa salvação. A salvação por graça mediante a fé. As coisas que foram reveladas aos profetas e que eles comunicaram foram também anunciadas pelos apóstolos. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem. É por isso que o verso 12 diz: a eles foi revelado, aos profetas, não para si mesmos, mas para vós outros, para nós, para a igreja. Ministravam as coisas que agora, e agora ele está falando daquele contexto, para aquele povo que estava lendo a carta de Pedro. Agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então os profetas pregaram o Evangelho e a salvação. Os apóstolos pregaram o mesmo Evangelho e a mesma salvação. Pregaram sobre a mesma graça e sobre o mesmo Deus de misericórdia. Nisso, irmãos, nós vemos a unidade das Escrituras. O Evangelho pregado tanto pelos apóstolos, como dissemos, o Evangelho de Cristo foi também pré-anunciado pelos profetas. Por isso, irmãos, as Escrituras, como dissemos, e aí eu repito, vai ficar muito claro, contam a história de salvação. Salvação essa, irmãos, que é tão preciosa, que até, como o texto diz, os anjos observam e têm um glorioso testemunho a respeito do amor e do senhorio de Cristo. Anjos anelam perscrutar essa gloriosa obra de salvação que nos alcança. Resumindo, irmãos, para nós concluirmos, o texto nos ensinou que Deus, o Pai, nos regenerou para uma esperança incorruptível, mediante a ressurreição do Filho, no qual temos a revelação do Espírito Santo, falando nas Escrituras dessa magnífica obra de salvação. Assim como no prefácio da carta, na introdução da carta, nos 2 primeiros versos, nós temos a obra do Deus Trino, Pai, Filho e o Espírito Santo. Por isso, irmãos, como aprendemos e vimos na expressão de louvor do apóstolo Pedro, podemos nos alegrar, podemos crer, podemos confiar, podemos suportar todas as coisas, porque somos salvos em Cristo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, comunique profundamente as verdades da sua palavra. Amém.